Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro Marcos e eu vou mostrar o código do funcionamento do trabalho de inteligência artificial. É, eu separei em três códigos, são três agentes: o busca gulosa, o a estrela e o busca em largura. Esse aqui ele é o código sem os agentes de inteligência, só para explicar a estrutura do código. Tá. A gente começa com os imports, import pygame, o import pygame locals e o import random. Import pygame para a gente criar, que é a biblioteca de jogos do Python, e aqui para a gente pegar tudo da biblioteca pygame. Começamos com a declaração de variáveis de cores que vão ser usadas durante a criação do jogo. Iniciamos o pygame. Iniciamos o pygame. Aqui a gente declara as variáveis de largura, altura e block size. Altura e largura são da tela. Block size é a definição de pixel da tela. Nós temos a fonte que a gente usa no jogo, que chamamos por pygame.font.sizeFont. A criação da interface da tela, que é a nossa variável tela, que é chamado por pygame.displaySetMode. E aqui a gente passa nossas variáveis de largura e altura. Pygame display set caption para nós chamarmos a nossa função, para a gente botar o título na tela, e a variável clock, que é nosso carregamento de frames na tela. Começamos com a criação da classe Snake, que a gente inicia ela. A gente passa aqui, nós temos x e y, que vão ser as nossas coordenadas da cabeça, e x de y de que são as nossas direções que a cobra vai estar se movendo. Aqui a gente tem a criação da cabeça, um rect, que é um objeto, e o body, que é o do corpo dela. E o dead false, para mostrar se ela está viva. Enquanto o dead for false, quer dizer que o jogo ainda está rodando, então a cobra está viva. Quando ele fica verdadeiro, é porque a cobra morreu. A gente tem aqui o update, que é a nossa função de crescimento da cobra. Ela vai ser responsável por atualizar a posição da cobra e vai verificar colisões com o corpo da cobra e com as bordas da tela. Nesse caso aqui, ó. Esse daqui a gente... E também o crescimento dela. Nesse caso, caso ela pegue a maçã, ela vai crescer a cobra. Aqui, caso ela morra colidindo ou com o corpo ou com as bordas, a gente reinicia o jogo. A classe maçã, ela está representada aqui por ela representa aqui. A gente tem os atributos que elas vão nascer, que ela vai nascer em um lugar aleatório. O objeto que representa a maçã. E aqui o update, que vai ser o desenho da tela, que é o pygameDraw.rect, que está servindo como para desenhar na tela. Aqui nós temos a nossa grade de desenhos, onde a gente está basicamente a gente está fazendo a criação da nossa tela do jogo, né, percorrendo. Aqui a gente tem instanciando as nossas classes. E o loop aqui é para fazer a pontuação. Toda vez que a cobra pega uma maçã, a gente tem uma pontuação. A gente tem aqui o while true, que é o nosso loop principal do jogo. É nele que vai ser executado a primeira parte, o for event em pygame event get. Ele está servindo para fechar o jogo. O event pygame candle, ele está pegando as teclas do teclado para a gente jogar, para ir para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. O Snake Update, ela tá pegando todas as atualizações da nossa classe lá, da nossa função Update. O Draw a gente está instanciando para fazer o desenho. A pontuação, a gente está fazendo o update do desenho da maçã na tela. Esse daqui é o desenho da cabeça da cobra na tela. Esse for aqui, ele está fazendo o desenho do segmento da cobra. E esse aqui para fazer a verificação, caso ela pegue a maçã para o corpo ir crescendo. Então, uma apresentação rápida é basicamente isso. Mas nesse caso eu estou controlando com as setas. Aí quando eu bato na parede, ele retorna para sua posição inicial. Aqui vamos falar da nossa função busca gulosa. A gente começa ela
criando a nossa função de avaliação heurística para ela. A gente tem duas posições e ele vai calcular a posição entre elas para estimar a posição atual da cobra e a posição da maçã. Quanto menor a distância, vai ser a melhor da direção para a cobra se mover. Aqui a gente está usando a função para obter a posição da cabeça da cobra, né? E aqui para obter a posição da maçã. Em seguida, a gente tem a função para obter a próxima direção que a cobra vai ser usada. Então, a gente está usando a função getNextDirection, que ela tem essa função, ela vai calcular a direção da cobra, ela vai seguir e se mover para a direção da maçã usando a busca gulosa. A função ela começa obtendo aqui a posição da cobra e a posição da maçã, as posições iniciais. Em seguida, temos os itens de direções, né, aqui para direita, esquerda, para cima e para baixo. Ele vai calcular a distância entre a nova posição da cabeça da cobra e a posição da maçã, quando ela pegar Aqui nós temos a grade de desenho mesmo, e aqui nós temos o while true. O while true é o nosso loop principal do jogo. Essa parte aqui está fazendo a posição da cobra. Eu poderia mudar esse nome aqui, porque como não estamos usando a tecla do teclado, eu não precisava ficar com pygame.candle aqui. Então aqui a gente está fazendo toda a nossa atualização, como foi dita antes, crescendo a cobra. E essa parte, a next.direction, a gente está verificando aqui, que verifica se a maçã colidiu, e essa daqui a gente está verificando para fazer a atualização da movimentação da cobra usando a busca gulosa. Então esse aqui é basicamente um código. A busca gulosa ela é um dos códigos que mais deram certo, e a busca em largura, a estrela ela acabou dando um erro, e também um outro erro que tem tanto nos outros códigos é que a cobra ela tenta ir para frente e para trás. É como se eu estivesse apertando W e S, e isso acaba matando ela. A heurística, a estrela, a gente começa declarando uma classe. Essa classe ela vai representar um nó do nosso agente a estrela. Cada nó ele tem uma posição pi, que tem aqui, é o nosso custo G, uma posição H com custo, e a soma entre eles, certo? Essa primeira função aqui, ela vai estar comparando os nó com base nesse valor aqui. E essa daqui, ela vai estar fazendo a implementação dos nós com base na posição. Aqui nós temos as posições que vai pegar a posição da cabeça e a função que vai pegar a posição da maçã. A gente tem a nossa função heurística, que ela vai calcular a distância da nossa posição, né? E a função dos vizinhos, que é uma função que ela vai retornar as posições dos vizinhos. Os vizinhos eles são calculados adicionando aqui são adicionados o tamanho do bloco nas coordenadas x e y. A função astras aqui, ela é uma função que ela vai estar implementando já o nosso agente, a estrela, para encontrar o caminho da cabeça da cobra até a maçã. Ela vai acabar criando um nó inicial com a posição da cabeça da cobra e um nó com a posição da maçã. Ela vai utilizar uma lista de prioridades para isso, para manter os nós abertos. Enquanto a lista de prioridade não estiver vazia, ela retira o nó com o menor valor de f, e se o nó atual é o nó alvo, ele reconstrói um caminho percorrendo novamente. Para cada posição vizinha, lá, ele vai calcular os valores novamente de G, H e F que foi falado em cima. E ele vai adicionar a lista de prioridade e vai retornar o caminho encontrado ou uma lista vazia se nenhum caminho for encontrado. Então aqui a gente tem e ela vai retornar uma lista vazia. Aqui a gente está fazendo a função da posição, que vai ser a movimentação dela. Essa parte é igual, aqui é o evento onde vai estar fazendo a posição. Então essa aqui vai ser. O a estrela, eu tive um problema com ele, que chega um determinado momento, ele dá um erro e o jogo fecha. Então eu tenho que consertar isso mais pra frente.
A busca em largura foi um dos códigos que mais deram certos, que mais deu certo, né? Então a gente tem a função aqui implementando o algoritmo, né? Foi utilizado essa fila aqui para armazenar as coordenadas da cabeça e da direção da cobra. Nós temos aqui, enquanto essa fila não tiver vazia, ela vai retirar o próximo elemento da fila e assim vai. Então, se a posição atual e a posição da maçã vai retornar o caminho que vai ser percorrido no momento. Então, ele vai verificar se a posição atual foi já visitada ou não. Ele marca a posição atual como visitada e para essa direção uma possível de cima e embaixo. Ele vai calcular uma nova posição disso. Ele verifica primeiro se é válida e se essa nova verificação for válida, está dentro dos limites da tela e se não colide com o corpo da cobra, ela vai atualizar o caminho da direção que for mantido. Aqui nós temos o nosso loop principal. Aqui a gente está chamando a nossa função. Aqui a gente chama a nossa função, né? Então, se essa direção for encontrada, ele atualiza o caminho da cobra e por aí vai indo. E essas outras partes é basicamente o outro da atualização. Então, o busca em largura e o busca gulosa foram os que tiveram foram os que eu tive melhor desempenho na hora de fazer o jogo. Eles foram os que mais chegaram numa grande pontuação para isso. Eu ainda tenho que consertar algumas coisas, como é o fato de ele tentar ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Isso acaba dando um erro e faz com que a cobra morra. Nessa parte ela acabou se fechando entre ela. Uma das melhores maneiras de pesquisando o que eu vi para terminar ou para zerar o jogo da cobrinha, quando ela consegue pegar o seu máximo tamanho possível, não tenha mais negócio, é fazendo ela andar em ciclos. Tem um ciclo hamiltoniano, ele é disso, e também dava de usar melhores como redes neurais ou o Monte Carlo, que é uma simulação grandesca que eu achei bem interessante de estudar. Então é isso, muito obrigado.